Olá, eu sou a doutora Raquel Hickelman, eu sou diretora do Departamento de Oncologia do AC Camargo Cancer Center e diretora do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, o GTG, e eu vou resumir aqui para vocês o que teve de novidade no Congresso Mundial de Tumores Gastrointestinais, que é um congresso em parceria com a ESMO, chamado ESMO-GI, que acontece já há mais de uma década todo ano em Barcelona. E esse ano, realmente, o congresso teve muitas novidades. Eu vou trazer aqui os estudos que mais próximo mudam a prática agora ou no futuro próximo. Não dá para trazer tudo, mas realmente foi um congresso que cada vez mais tem apresentações de estudos que mudam a prática. Então, eu selecionei 5 trabalhos que eu vou resumir agora e que, na minha opinião, são talvez os maiores highlights do congresso. O primeiro deles é um estudo de iniciativa do investigador, um estudo randomizado de fase 2, de TAS-102 com ou sem bevacizumab para pacientes com câncer coloretal metastático cuja doença já esteja refratária a tratamento padrão. Então, todos os pacientes deveriam ter doença refratária a oxaliplatina, fluoracil, irinotecan ou anti-EGFR, no caso de tumores Ra selvagem. Então, basicamente, a mesma indicação do estudo que levou à aprovação no Brasil do regorafenib, e em breve a aprovação do TAS-102 como monoterapia. Então, nesse estudo randomizado de fase 2, o racional é que a combinação de uma fluoropyrimidina, que é o TAS-102, com bevacizumab, acaba oferecendo um efeito sinérgico, que é o que a gente viu naquele estudo de primeira linha de capecitabina com ou sem bevacizumab, o estudo AVEX, onde houve uma duplicação da sobrevida livre de progressão mediana na época de 5 para quase 10 meses. Então, usando esse mesmo racional do AVEX, esse estudo foi desenhado, mas no contexto de câncer coloretal metastático refratário a tratamento padrão. Nesse estudo, 80% dos pacientes já tinham utilizado o bevacizumab antes e mais ou menos 40% a 60% 40% num grupo e 60% no outro, tinha utilizado bevacizumab dentro do último regime anterior à entrada no estudo. Então, como de se esperar, não é um tratamento que oferece taxa de resposta, então foi praticamente inexistente em ambos os braços, mas a sobrevida livre de progressão mediana e a sobrevida global tiveram um ganho significativo. Então, a sobrevida mediana livre de progressão foi de 2,5 meses para o TAS-102 sozinho, para 4,6 meses para a combinação de bevacizumab. E na sobrevida global, essa diferença foi na mediana de 6,7 para 9,4, com um hazard ratio de 0,55. Então, praticamente dobrando aí a sobrevida global mediana desses pacientes. Não é um estudo de registro, é um estudo de iniciativa do investigador, mas é uma estratégia interessante que muitos colegas de outros países já estão utilizando. No Brasil, provavelmente algo que, a depender do acesso, deve ser incorporado na prática, já que é um tratamento de boa tolerância e com uma eficácia interessante nesse cenário de doença refratária. Um outro estudo também em câncer coloretal, que esse é practice changing, e em breve a gente deve ter a aprovação dele no Brasil, a gente espera, foi o estudo BEACON. O BEACON é um estudo de fase 3 para pacientes com com câncer coloretal metastático e mutação BRAF V600E. Então, a gente sabe que pacientes com câncer coloretal metastático e esse tipo de mutação têm um prognóstico muito reservado, onde a mediana de sobrevida global é de aproximadamente 1 ano ou menos, né? Eles geralmente são tratados em primeira linha com o esquema tríplice, então com FOLFIRINOX ou FOLFOXIRI, associado ou não a bevacizumab, devido à agressividade e o comportamento de evolução rápida dessa doença. E esse estudo testou a estratégia de inibição da via de sinalização do BRAF, mas com uma estratégia ou dupla ou tripla.
Então, os pacientes com mutação, com câncer coloretal e a mutação V600E do BRAF, após uma falha em primeira ou segunda linha, então um estudo de segunda ou terceira linha, eram randomizados para 3 braços. O braço padrão, que era FOLFIRI ou irinotecan combinado a cetuximab, e aí a gente pode arguir que esse é um braço de cara já perdedor, porque a gente sabe que o anti-EGFR não funciona em pacientes com mutação BRAF V600E, e outros 2 braços experimentais. Um deles com a combinação de encorafenib e binimetinib, então inibidor de BRAF e um inibidor de MEK, mais o cetuximab, ou só o encorafenib e o cetuximab. Então, a estratégia dupla, de duplo bloqueio da via do BRAF, ou tripla, através da inibição do BRAF, do MEK e da via do anti-EGFR, através do anticorpo monoclonal anti-EGFR cetuximab. O desfecho primário do estudo foi sobrevida global, então um estudo realmente para registro desse esquema de tratamento. Foram recrutados mais ou menos 600 pacientes, e o que o estudo mostrou é que ambos braços experimentais foram melhor do que o braço padrão de FOLFIRI ou irinotecan e cetuximab em todos os desfechos avaliados. Então, a sobrevida mediana global com quimioterapia FOLFIRI ou irino e cetuximab foi de 5,4 meses na mediana. Então, mostrando realmente o prognóstico muito ruim desse subgrupo, vamos dizer, de pacientes com câncer coloretal. Os pacientes que receberam a terapia dupla viveram na mediana 8,5 meses, e aqueles que receberam a terapia tripla, 9 meses na mediana. A taxa de resposta foi negligenciável, 2% no caso do braço padrão, e 20% na combinação dupla, 26% na combinação tripla. É claro que se a gente compara o triplo com o duplo, resultados de eficácia muito semelhantes, mas em termos de toxicidade, o regime tríplice foi pior. Então, teve muito mais eventos de diarreia, dermatite, náusea, vômito. Isso realmente impacta na qualidade de vida do paciente que tem uma doença aí, de um prognóstico muito ruim, uma sobrevida muito curta. Lembrando que uma sobrevida, na melhor cenário, a sobrevida foi em torno de 9 meses, e que esse grupo de pacientes tinha mais ou menos uns 10% de pacientes com instabilidade microsatélite, que não haviam recebido ainda inibidora de checkpoint, e um pouco mais da metade eram tumores de cólon direito. Então, pacientes com um prognóstico realmente ruim. A gente sabe que cólon direito é pior, independente da mutação BRAF. A gente sabe que pacientes com câncer coloretal metastático e instabilidade microsatélite também têm um prognóstico ruim, independente da mutação BRAF. Então, são aí 3 fatores que realmente levam a essa sobrevida tão ruim no braço padrão, que foi de 5,5 meses. Então, é possível que tanto o esquema duplo quanto o esquema tríplice sejam incorporados aí em guidelines internacionais, mas no nosso cenário, eu acredito que o esquema duplo, por oferecer uma eficácia muito parecida e menos toxicidade, deva ser o padrão em breve, após a aprovação da Anvisa. Um outro estudo também em câncer coloretal, esse é um estudo muito preliminar, mas devido aos seus resultados tão interessantes, um fase 3 já está sendo desenhado, que é o chamado estudo REGO-NIVO. Na verdade, não é o nome do estudo, mas reflete só a combinação de regorafenib com nivolumab em pacientes com câncer coloretal metastático refratários também, mas MSS. Então, a gente sabe que tumores que têm estabilidade de microsatélite, como na sua via de carcinogênese, eles não respondem à imunoterapia. Então, a gente espera que a taxa de resposta seja 0. A taxa de resposta com regorafenib no estudo CORRECT, que foi o estudo de registro, também é negligenciável, 1, 2%. Então, não se espera a taxa de resposta importante com nenhuma dessas estratégias em imunoterapia. Então, por que combinar essas estratégias? Alguns estudos pré-clínicos em modelo de célula e também em modelo animal mostram que um dos mecanismos recentemente conhecidos do regorafenib é inibir uma via de sinalização, que é a via de CSFR1, que é uma via que está envolvida com atração de macrófagos do tipo M2, ou seja, macrófagos imunossupressores. Então, levando a um ambiente microtumoral não responsivo à imunoterapia.
Então, inibindo essa atração e mudando esse microambiente tumoral para um microambiente mais imunogênico e ainda associando um anticorpo anti-PD-1 é um racional interessante. E aí, baseado nisso, foi feito um estudo de fase 1 com coorte de expansão, um estudo japonês, que testou essa combinação, avaliando níveis de dose do regorafenib mais o nivolumab em pacientes com câncer coloretal e estômago. E eles encontraram que a combinação segura foi de 80 miligramas do regorafenib, então é uma dose que a gente já conhece, 2 comprimidos por dia, né, por 3 semanas, e o nivolumab, 3 miligramas por quilo a cada 2 semanas. E eles mostraram o seguinte, numa população que, de novo, que a gente não espera a taxa de resposta, a taxa de resposta por RECIST foi de 44% no grupo de câncer gástrico, a gente está falando de poucos pacientes, em torno de 20 e poucos, e 36% no grupo de câncer coloretal. Então, muito interessante, tinha apenas 2 casos de instabilidade microsatélite nesse conjunto, e nesse grupo como um todo, a sobrevida, tanto colo como estômago, a sobrevida livre de progressão mediana foi de 6 meses aproximadamente. Então, parece ser uma estratégia nova, algo promissor, e baseado nesse resultado, então, o fase 3 está sendo desenhado, especificamente em câncer coloretal, mas existem outros estudos testando essa combinação em vários tipos de tumores gastrointestinais. Então, tem estudos com coortes de hepatocarcinoma, tumores de via biliar, tumor neuroendócrino. Então, parece ser uma combinação que torna a doença mais imunogênica. É difícil dizer isso agora, mas talvez isso seja independentemente do tumor primário. Então, para pacientes cuja doença é refratária, a gente não tem tantas opções, né? Agora, eu vou discutir, tem o TAS, mas é uma opção interessante que precisa ser validada, claro. Um dado de fase 1, muitas vezes ele não se repete quando a gente faz um estudo maior, mas é algo muito interessante que realmente pode mudar a prática se o fase 3 for positivo. Um outro estudo foi o estudo Rearrange. O Rearrange foi um estudo que testou uma estratégia de escalonamento de regorafenib, parecido com, na mesma linha de raciocínio que o estudo Redose, lembrando que o Redose, ele avaliava, randomizou pacientes para receber a dose padrão de regorafenib, 160 miligramas por 3 semanas a cada 4, versus um regime de escalonamento de dose. Então, na primeira semana o paciente recebe 80 miligramas, na segunda semana 120 e na terceira semana 160 a cada 4 semanas. A dose que o paciente conseguir tolerar é a dose que ele deve seguir a partir do ciclo 3. E esse estudo mostrou menos toxicidade e foi um desfecho secundário, mostrou um ganho de sobrevida global. Então, os pacientes da dose, subindo devagarinho a dose, tiveram uma sobrevida mediana de 9,6 meses, que num cenário de doença refratária câncer coloretal é bem interessante. E aí, é uma versão parecida, esse Rearrange, porque testou uma estratégia também de redução de dose, e sendo um estudo randomizado de fase 2 de 3 doses diferentes. O tratamento padrão, 160, 3 semanas sim, 1 semana não. Um tratamento de 1 semana de 160 alternando, 1 semana sim, 1 semana não. E uma outra estratégia de 120 miligramas a cada 3 semanas, 3 semanas sim, 1 semana não, a cada 4 semanas. Então, modificações de dose tentando, dessa forma, reduzir a toxicidade do tratamento. O desfecho primário foi a proporção de pacientes que tiveram toxicidade grau 3 e 4, e, curiosamente, não foi um estudo positivo, não teve diferença em toxicidade grave 3 e 4 entre os 3 braços. Então, usar a dose de 120 miligramas, que é algo que a gente costumava fazer muito na prática, não foi melhor do que usar o 160. Inclusive, não teve ganho de sobrevida global, nem melhor toxicidade, nem melhor PFS, nada. Então, isso mostra que talvez só 120 miligramas não seja um bom regime, mas realmente escalonar a dose 80, 120, 160, e aí então identificar qual é a dose melhor tolerada para cada paciente, seja uma estratégia mais aceitável e que permite que o paciente receba o tratamento por mais tempo, se eventualmente não houver progressão.
Então, isso é o que teve de câncer coloretal, os principais estudos realmente foram nessa linha. Teve vários estudos em outros tumores não coloretais, então teve estudo de ibrutinib, que é uma droga nova testada em primeira linha com GEM e nab-paclitaxel para câncer de pâncreas, mas foi um estudo de fase 3 negativo. Teve o estudo de pembrolizumab monoterapia para adenocarcinoma de intestino delgado, MSS, nada também, nenhum sinal de eficácia com essa estratégia. E o que teve de interessante nesse grupo não coloretal, já que muitos desses estudos que eu mencionei foram negativos, foi o chamado estudo SUMMIT. O SUMMIT é um estudo basket de várias coortes, né, avaliando tratamento de droga-alvo em tumores molecularmente definidos. E aqui eles mostraram a coorte de tumores de via biliar que expressavam HER2 e foram tratados com neratinib. Neratinib é um inibidor tirosinoquinase da via do HER2. É um estudo pequeno, claro, e exploratório, realmente para fazer um screening de eficácia de droga-alvo em doença molecularmente definida. Foram incluídos 14 pacientes com vesícula biliar, colangio e colangio intrahepatático, então um grupo heterogêneo, mas nesse grupo de 14 pacientes com expressão do HER2, 3 pacientes tiveram resposta objetiva. Então, não surpreende muito, não parece ser uma estratégia tão promissora, mas alguns pacientes responderam, talvez sugerindo que a expressão do HER2, ela pode ser driver em algumas doenças, mas talvez em outras não tenha um componente tão importante aí na manutenção do crescimento e da proliferação tumoral. Então, basicamente, esses foram os estudos que mais chamaram a atenção no congresso da ESMO gastrointestinal, e a gente espera que muitos desses estudos em breve se tornem, consigam realmente mudar a prática, principalmente o estudo Beacon, que traz aí uma oferta de tratamento uma população de um prognóstico tão ruim que são os pacientes com mutação BRAF. Então é isso, espero que tenha sido útil, agradeço a atenção de todos. Até!